Excepcional dia para você. Como é que você está? Vamos dar continuidade à nossa live de como acessar o extraordinário. Na primeira live eu trouxe para você os princípios e agora eu quero aumentar o seu nível de consciência para realmente você conseguir viver esse extraordinário. Então, sinta-se bem-vinda, sinta-se acolhida e claro que antes de começarmos, aproveita para compartilhar e vamos colocar a nossa intenção desse momento. Que essa live sirva para aumentar o seu nível de consciência, realmente te tirar do escuro e semear uma sementinha no seu coração. Que essa semente possa romper, crescer, florescer e dar muitos frutos. Então, sinta-se bem-vinda e vamos entender mais o que seria acessar esse extraordinário, viver esse extraordinário. Olha para a sua realidade hoje. Como que ela tá? Você está se sentindo satisfeita, realizada com a sua realidade? Às vezes você está se sentindo perdida. Às vezes você já tentou de tudo. Às vezes você não sabe o caminho que você precisa seguir. Será que você está assim hoje? Às vezes você cansou de lutar, de tentar e desistiu. Às vezes aceitou, tolerou, tá se contentando, acomodou. Será que você está assim hoje? Ou será que você realmente está vivendo o seu extraordinário? Como você tem vivido a sua realidade hoje? Ai, mas esse perfil não é sobre relacionamento? Sim, mas não existe relacionamento transformado sem antes existir pessoas transformadas. Então, às vezes, olha para sua realidade hoje, para os seus filhos, para sua saúde, para o seu relacionamento, para o seu financeiro, para o seu profissional. Como que tá essas áreas da sua vida? Como que tá essas áreas da sua vida? Às vezes, a gente está aqui numa posição, num movimento, num lugar de esperar que o outro mude. Ele fez isso comigo, ele só faz as coisas erradas, ele nunca faz nada certo. E aí você fica aqui, esperando que ele mude. Ou você assume um papel de ensinar, de dizer para ele o que ele precisa fazer. Será que você está nesse lugar? Será que você está nesse lugar de ensinar o que ele precisa fazer? Tentar fazer com que ele mude? Consequentemente se frustrando, se perdendo de si. Será que você está nesse lugar? Então, olha para você hoje. O que tem te impedido, às vezes, de assumir a direção da sua vida? De, às vezes, se posicionar, sustentar algum limite, de transformar a sua realidade, de mudar a sua vida, de parar de aceitar, de contentar, de viver mais do mesmo. Olha que eu tô te levando para um lugar de reflexão. Então, sinta-se acolhida, mas vai exigir esse confronto, porque mudança, transformação não acontece se a gente permanecer no mesmo lugar, vivendo mais do mesmo. Então vai ser necessário esse confronto para que seu nível de consciência seja aumentado. Às vezes você está negligenciando aquilo que faz sentido para você. Será que você está negligenciando aquilo que faz sentido para você? Eu quero te trazer um exemplo pessoal. Por muito tempo, eu fiquei nesse lugar de ir e fazer acontecer, de alta performance, de realmente conquistar, preencher aquele vazio e, consequentemente, nada era suficiente. Então, eu me transformei nessa mulher amarga, irritada, sem paciência, frustrada, e, consequentemente, para aqueles que fazem sentido para mim, eu estava nesse lugar, esgotada. Pode ser que você esteja nesse lugar hoje, mas pode ser que você também esteja nesse lugar de dependência, de buscar esse amor a qualquer preço, a qualquer custo. Então, qual polaridade você está? Nessa polaridade de ir e fazer acontecer ou nessa polaridade de dependência, de se anular para caber na caixinha? Quais os sinais que você tem ignorado? Olha para sua realidade hoje. Quais os sinais que você tem ignorado por aí?
Será que o que você tem plantado hoje, você vai se transformar numa árvore frutífera? Olha para trás, você consegue reconhecer tudo que você já conquistou, já superou? Você consegue encarar de frente toda a sua jornada passada? Porque às vezes você está fugindo, está recorrendo a fugas emocionais e não encarando, não entrando em contato com aquilo que realmente vai ser necessário para que você transforme, para que você acesse um novo nível. Então, como que estão os seus pensamentos hoje? O que tem saído da sua boca? O que você tem guardado dentro do seu coração? Qual máscara você tem usado, às vezes, para se sentir amada, para se sentir pertencente, para se proteger daquilo que você não quer encarar, que você não quer ressignificar? Ah, mas aconteceu há tanto tempo, não faz sentido. O que aconteceu lá atrás pode estar influenciando no seu relacionamento hoje. Então, o que você não quer encarar hoje? Qual máscara você tem usado? Você tem sido fiel a si mesmo? Ou você está tentando agradar o outro? Medo do julgamento, das críticas, com essa necessidade de aprovação, de ser aceita? Qual que é o seu valor? Você realmente sabe entender esse ciclo do merecimento, da capacidade, da identidade? Ou você está vivendo mais do mesmo, repetindo ciclos, repetindo padrões? Qual a imagem que você tem transmitido para o outro? Qual a imagem que você tem transmitido para o outro? Você consegue concluir aquilo que você começa? Ou tem várias situações inacabadas aí pela sua jornada? Qual mulher você tem sido? Uma mulher doce, sábia? Ou aquela mulher tola, amarga, sem paciência, irritada, esgotada? Como que tá as suas escolhas? Às vezes você vai precisar sair do escuro. E quando eu te falo que você precisa subir um nível de consciência, é realmente para que você saia desse escuro, para que você pare de viver mais do mesmo, repetindo os padrões, repetindo os ciclos, reagindo e não escolhendo. Eu costumo dar muito esse exemplo da taça. Às vezes, você não tem cuidado de você, você não tem se amado, não tem se priorizado. E aí você fica vazia e exigindo que o outro te preencha, te nutra. E aí você entra nesse papel dessa mulher, às vezes irritada, cansada, porque nada vai ser suficiente. Então, tenta imaginar que você é a taça. E você está querendo matar a sede de todo mundo, profissional, família, aqueles que fazem sentido, relacionamento. E você está vazia. Então, o que você vai colocar dentro da taça que é você? Como que você tem se cuidado? Como que você tem se priorizado? Como que você tem se amado? Você reconhece o seu valor, aquilo que faz sentido para você? Você tem conseguido se posicionar? Porque enquanto você não estiver cheia, com autoestima elevada, você não vai conseguir transbordar naquilo que faz sentido para você. Então é isso. Então, como que faz-se necessário você realmente acessar esse novo nível? Acessar esse novo nível. Para realmente você conseguir viver esse extraordinário, essa realidade diferente. Porque se você tiver olhado para trás e não tiver, às vezes, feito esse comparativo de quem você era para quem você está se tornando agora, se você não reconhecer o processo, se você às vezes se perceber, não mudou nada na minha vida. Realmente a gente precisa olhar para isso. Ou às vezes não, eu consegui acessar um novo nível, realmente eu não sou mais a mulher de antes. Mas será que ainda está progredindo? Ou será que está paralisado? É, você tem se sentido plena, realizada com a sua realidade, com o seu relacionamento, com a sua vida? Ou não? Às vezes, você olha para o relacionamento da sua mãe, do seu pai,
e você faz esse comparativo com o seu, às vezes você está fazendo os mesmos padrões de um jeito diferente, repetindo os mesmos padrões deles. E será que está fazendo sentido? Às vezes você viveu uma experiência lá atrás que você disse para você mesmo, eu não vou fazer isso com os meus filhos, e você tem feito isso hoje. Às vezes te machucou lá atrás e você está repetindo hoje. Então a mulher machucada, ela acaba machucando. Vamos olhar para isso com cuidado? Às vezes você chegou até aqui, mas você, conseguiu reconhecer, conseguiu perceber, mas não sabe como sair daí. Como sair do escuro. E o método Mulher Plena e Realizada, ele vem justamente para isso. Para te dar uma estrutura, para te ajudar a sair do escuro, para aumentar o seu nível de consciência, para fazer um reposicionamento da sua identidade emocional. Para, às vezes, te ajudar a ressignificar suas marcas emocionais, para te ajudar a olhar para o seu relacionamento, quais são os padrões que você tem repetido, te devolver a autonomia dentro do seu relacionamento, para que você consiga acessar a sua identidade, a sua real essência. Você não precisa mais repetir os mesmos ciclos. Você não é os seus rótulos, as suas experiências. Você precisa acessar a sua essência e colocar um plano de ação para você realmente deixar o seu legado, viver o seu propósito. E o método Mulher Plena e Realizada, ele te entrega essa estrutura completa para você realmente sair do escuro. Mas não é para todas. Realmente você vai precisar decidir. E se você decidir, você vai fazer um encontro ao vivo, você vai ter acesso ao método Restaurar. Uma mentoria individual ali, focada no seu caso, na sua questão. Então, o que você vai fazer hoje para realmente viver esse extraordinário? A decisão está nas suas mãos. E a não decisão também. Você também está escolhendo. E tá, vamos realmente para as estratégias para você conseguir acessar esse novo nível. Desculpa. E a primeira estratégia realmente é a consciência. Sair do escuro. Assumir a direção da sua vida. Assumir a direção da sua vida. Transformar a sua mentalidade. Viver experiências novas em cima daquilo que você acha que acredita, acha que é o certo. Buscar conhecimento, aprender algo novo. Se conhecer, saber quem é você, o que faz sentido, o que você gosta, o que você não gosta. Conseguir se posicionar. Sair desses bloqueios de necessidade de aprovação, de crenças de merecimento. Ressignificar a sua história de vida. Não é porque aconteceu que você precisa repetir o mesmo padrão. Você pode decidir reescrever a sua história. Se posicionar, sustentar esse limite, trocar as narrativas que você tem contado para si mesma, para permanecer onde você está, vivendo mais do mesmo. Olhar para o seu ambiente. Enquanto você estiver mergulhado num ambiente disfuncional, você vai continuar repetindo os mesmos padrões disfuncionais. Suas referências, quem são suas referências hoje? Quem está te influenciando? Aprender algo novo, se questionar, será que faz sentido? Por que eu estou fazendo isso que eu estou fazendo? Faz sentido para mim? Ou será que eu estou tentando agradar o outro? Encarar a realidade, parar de recorrer às fugas emocionais, viver realmente o processo. Comparação, às vezes você tem comparado, a vida do fulano é desse jeito, a vida do ciclano é desse jeito, o relacionamento do outro é desse jeito. Você é única e você está escrevendo a sua história. Mas você tem que ver baseado em que essa história está sendo escrita. É em cima de dor? Ou é em cima de ressignificação? O passado, ele não precisa definir seu futuro. Ele não precisa definir seu futuro. E o método Mulher Plena e Realizada, ele te dá toda essa estrutura para você realmente acessar esse novo nível. E a decisão está nas suas mãos. E se você decidir, eu estou te esperando do lado de cá. Espero que tenha feito muito sentido para você. Vamos ficar assim, te agradeço.